Oi, Olá, Sandra! olá, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem. E você me ouve bem? Tranquilo, tá ótimo. Ah, que show! Sandra, seja muito bem-vinda a esse nosso bate-papo aqui. A ideia é a gente fazer algo bem descontraído mesmo, Sim, nesse tema super contemporâneo que tem sido muito discutido. E aí vem, com essa pandemia, uma força muito maior para essa temática, né, Sandra? com Seja ela certeza. das Seja ela da biofilia, seja ela das certificações, isso aí está muito em voga, muito alto mesmo esse tema, e eu acho que a gente vai ter um conteúdo hoje de altíssima qualidade. Também acho. E Que obrigada pelo show! convite. É sempre bom falar sobre bem-estar e coisas sérias também, né? Questões sérias interligadas com o bem-estar das pessoas, né? Porque implica em produtividade, implica na questão de home office. Então, realmente, é um tema atual, tanto para a vida das empresas, né? Da visão corporativa de liderança corporativa, quanto para os projetistas que projetam espaços para ambientes corporativos e para as residências, né? É um tema bem bacana. Super importante mesmo, assim, eu acho que é, eu acho que é uma das grandes lições que a gente vai ter também com essa pandemia, com esse momento que a gente está vivendo. Mas antes da gente começar, gostaria de te apresentar para todo mundo que está aqui, para quem ainda não conhece um pouquinho, né? Então hoje a gente está com a Sandra Pinheiro aqui. A Sandra, ela é arquiteta, ela é pioneira na questão de sustentabilidade, então desde 2006 trabalhando com aplicação de sustentabilidade, então traz isso assim antes de, né, muito antes da gente hoje estar com esse termo super familiarizado, a Sandra já estava trabalhando com isso, já estava puxando essa discussão, principalmente aqui em Curitiba e região. E aí ela passou por um grande processo de formação e hoje ela trabalha com várias certificações, né? Então ela é o ELAP, ela é Fitwel, ela é consultora GBC Brasil Condomínio, ela atua diretamente com certificação LEED e ela busca uma abordagem mais sinergética entre a sustentabilidade e a saúde. E é aí que a gente encontra esse tema hoje que nos traz para a discussão. Ela é sócia fundadora da Petinelli, que trabalha com soluções, né, sustentáveis para as edificações, para as construções, focado muito forte na parte das certificações ambientais. Sendo essa empresa responsável pela maioria dos leads Platinum que a gente tem aqui no Brasil e faz parte da lista das 10 mulheres que são destaque no mercado da construção sustentável, né? Então, é alguém de muito peso, de muita representatividade. Então, uma breve apresentação, daria para falar muito mais tempo, né? Não, tá bacana. Mais um pouquinho sobre você. E agora eu passo a Obrigada. palavra para você se apresentar um pouquinho mais também, Sandra. Obrigada. Faz muito sentido eu ter uma tendência a falar mais sobre saúde e sobre arquitetura ligada à saúde, sobre saúde e bem-estar, porque eu atuei anos, né, na área. E está claro, né, isso já estava acontecendo nos Estados Unidos, já havia uma preocupação com o bem-estar e conforto do paciente, enquanto paciente. Então, você tinha uma abordagem na área de saúde que era baseada na questão de você entrar no hospital para você não adoecer dentro do hospital. Né? O hospital ser um fator de saúde e não de doença. Coisa que hoje está muito mais fundamentado, mas naquela época já tinha aí o escopo inicial do que fazer, do que trazer bem-estar, em conforto térmico, conforto lumínico, tudo isso já se tratava nesse primeiro Green Guide for Healthcare, né, do Centro de Design dos Estados Unidos. Então, de lá para cá, a coisa andou, graças a Deus, né? E o que acontece é que as certificações também se apropriaram desse tema com muito valor, porque até então as certificações ambientais, e já fazendo uma introdução aí, o que é essa certificação WELL e Fitwel, né? As certificações sempre foram muito voltadas para os edifícios.
para melhorar a qualidade da construção, para impulsionar o mercado da construção civil, melhores práticas. Ponto. E aí a gente está falando de sistemas que consomem energia, água, enfim. De lá, o que aconteceu? Começou a se perceber que mesmo assim as pessoas continuavam doentes. Já eram muito mais doentes antes, né? Por conta do ar-condicionado sem qualidade, por conta de falta de ventilação adequada, por espaços que eram subsolo. Os Estados Unidos construíram de uma forma doida, né? Janelas fechadas, muito subsolo, então você não tinha iluminação, ar externo. Tanto que essas certificações, elas vêm com algumas coisas que se destacam. No Brasil é muito comum, você não faz um ambiente sem janela, né? Você não faz um ambiente sem janela operável. E lá isso não acontecia, muito focado, porque o ar-condicionado tem que funcionar sem intervenção humana. Então fecha-se as janelas, ninguém abre nada, ninguém fecha nada. Bom, e é interessante, estou entrando por um lado meio diferente, eu fiz muito arquitetura corporativa também, atuei como arquiteta nesse segmento. Olha, Adri, pelo menos umas 3 vezes eu estava numa reunião de lançamento de projeto em que me pediam para considerar as janelas todas fechadas. Pelo menos 3 vezes eu fui categórica. Eu, arquiteta, me nego a fazer o desenho das esquadrias fechadas. Eu me nego. Gente, pensem, se o ar-condicionado tiver algum problema, vocês fazem o quê? Vocês colocam cadeado, vocês fazem o que quiser. Eu ainda falava, era meio birrenta, assim. Ela me coloca cadeado, não tem problema nenhum. Claro. Ninguém abre, ninguém fecha. Quando vocês não verem, vocês abrem os cadeados, as pessoas podem operar as janelas. Eu, arquiteta, não faço. Eu acho que isso é importante porque é uma forma de você qualificar o teu trabalho. Se você vai no que você acredita como profissional, eu acho que isso é válido para quem está começando, para quem está na área. Não atendam tudo que se pede, nem tudo que se pede é saudável, voltando para o tema, né? Então, eu acho que isso é algo que tem que ser levado em conta, assim. Bom, enfim. E aí, o que aconteceu? Essas certificações surgiram baseadas, eu diria, num tripé. Nós passamos 90% do nosso tempo em ambientes fechados. Né? Nesses ambientes, bom, aí vários estudos, várias pesquisas, né? Os americanos gostam muito de pesquisa e eu acho bom. Pesquisas indicam que 70% de oportunidades que a gente tem de nos manter saudáveis referem-se ao nosso modo de vida, né? E o ambiente que nos cerca. Sim. Os outros 30% só pertencem à genética e cuidados médicos. Então, se você junta essas duas coisas, 90% ambiente fechado, e eu tenho 70% de chance de trabalhar e viver num lugar saudável, eu vou ficar menos doente, não é? Então, isso acaba que... Aí há mais estudos em relação a como as corporações viam essa questão por conta de absenteísmo, por conta de turnover de funcionários, também foram feitas pesquisas. Claro. E uma delas diz que, digamos que você tenha um custo operacional da empresa, né, no custo, comparação das despesas do ciclo de vida de uma empresa, vamos dizer que R$1.000, para ter uma correlação entre os fatos. R$1.000 das despesas. R$1.000 você desembolsa, $1.000 você desembolsaria com a RH, tá? Mais $100 da operação, tá? Da construção seria correspondente a $10, olha só. E $1 só de projeto, bom, aí vai contra a nossa área, mas que absurdo, né? Então, $1 total. Só investido num bom projeto, o quanto que isso vai alimentar, e muito mais do que estamos fazendo para reduzir custos de operação em água e energia, que desses 100% de operação se refere só a 20%, você está dizendo que um bom projeto com investimento de $1, você pode afetar a saúde desses $1.000 investidos em RH. Você melhorando a saúde, melhorando
o humor, né, no sentido de deixar a pessoa mais animada, mais feliz mesmo, por que não? Né? Você pode contribuir para ela ter uma melhor produtividade, para ela não faltar, por saúde, por questão de saúde, doenças respiratórias, do ar-condicionado, ou porque está em depressão, coisas que o ambiente ajudam ou prejudicam. Então, a gente tem as duas possibilidades, as duas oportunidades, vamos dizer assim. Então, isso é muito forte. E isso, visto pelo lado financeiro, ganhou um movimento Um espaço. muito liderado, um espaço pelas corporações. Então, por isso que andou, eu até diria isso, né? Porque senão ia ficar... A gente sabe que acaba tendo que ter esse equilíbrio econômico também, né? Sempre foi para o mercado de certificações, seja qual esfera for, sempre foi a mola de propulsão aí, é o que impulsiona isso, acaba sendo o viés econômico. Tem até um estudo bem interessante que mostra que os funcionários que trabalham felizes, e aí a arquitetura saudável também vai entrar muito forte nisso, aumentam em 30% a produtividade. Então, quando o cara tá bem, tá com bem-estar, trabalha legal, você tá falando em 30% de aumento de produtividade. Com que outra ferramenta a gente consegue aumentar 30% a produtividade? E se entre essas ferramentas tem uma ferramenta que é baratíssima, que é a biofilia, né? Por que não utilizá-la? Então, aí a gente entra, né, que estamos falando aqui, qual que é o tema aqui? Né? Então, dentro dessas medidas, dessas oportunidades de melhora do ambiente, vamos dizer assim, em termos de qualidade, a gente está falando de todos os confortos. Conforto térmico, conforto acústico, conforto luminoso, conforto ergonômico, conforto sonoro, todos eles impactam na conceituação desse ambiente. É perfeito para todos os projetistas, mas para arquiteto, para design de interiores, é uma oportunidade enorme o que a gente está falando aqui. Eu diria que se a gente fez um quadro sobre as disciplinas e onde as disciplinas entravam em todas as categorias, que eu já vou falar já, a arquitetura está em todas praticamente, só tem uma que ela fica um pouquinho... não tão envolvida, e interiores bem pela metade, assim. E aí tem hidráulica, tem elétrica, enfim, tem paisagismo. Mas é uma oportunidade enorme dos designers e arquitetos entenderem o que é isso e para onde vai. Porque as certificações, de uma forma geral, para mim, são como uma ferramenta de projeto. É você usar a régua que já está estabelecida internacionalmente, baseada em estudos, pesquisas, dados. Então, por que não seguir esse caminho? Não impede que você vá além, ou não faça tudo, mas é um caminho, é você caminhar num projeto com mais qualidade. Eu acho que todo profissional que se envolveu em alguma hora com alguma certificação passou a projetar melhor. Claro. Né? Porque você tem que entrar em questões muito mais profundas, né? E às vezes a gente tende, né, pelo menos aqui no Brasil, a fazer uma arquitetura rasa, né? E aí a arquitetura rasa não certifica, ela não é sustentável, porque ela não vai entrar em detalhes que são importantes para que a gente consiga conceber uma edificação que tenha esse caráter de fato saudável, que tenha de fato esse caráter sustentável, e aí a gente vai garantir com aprofundamento no projeto, com aprofundamento nesse processo, né? Então, se a gente não investe nisso, e essa relação de investimento econômico que a gente falou inicial, se a gente não investe num bom projeto, num bom tempo de projeto, numa equipe multidisciplinar nesse projeto, a gente vai cair vamos falar assim, no senso comum, na produção comum. Sim. E a sustentabilidade, a saudabilidade não tem espaço para isso, não tem espaço para esse senso comum ou essa falta de profundidade no projeto, né? E aí a gente está falando até de tempo, né? É um projeto que demanda tempo, que demanda um olhar muito detalhado. Mas para a gente entrar mais a fundo, como que você percebe, principalmente assim, a gente teve esse movimento muito forte das certificações
que tinha um olhar para a eficiência, e aí a gente fala muito que tinha esse olhar para a construção civil, e a gente vê um movimento muito forte no mundo para o olhar para a pessoa. A pessoa passa a ser protagonista desse processo, e aí a gente está falando não só mais de sustentabilidade, a gente está falando de saúde e bem-estar. Uhum. Como que você percebe essa aproximação das certificações ambientais com esse tema biofilia e essa qualidade de vida que é gerado? Como que você percebe isso, principalmente dentro da certificação WELL, que é essa certificação que você trabalha e que traz muito forte essa conceituação? É importante complementar, sim. A certificação WELL, ela tem algo que é para definir melhor. Enquanto o LEED está preocupado, digamos, com a torneira, né? Que ela seja uma torneira, um metal de alta eficiência, então que ela tenha uma vazão, uma reduzida, e que você aproveite a água pluvial e para diminuir o consumo de água potável. Ponto. Essa é a visão do LEED, né? De uma certificação ambiental. O WELL vai te perguntar, tá, mas qual a qualidade da água que sai dessa torneira? Ela tem contaminante? Você faz teste? Não é? Tem legionela? Você cuida com essas coisas para a saúde de quem está tomando essa água? E aí sobre os demais aspectos, é muito legal. Então, da questão do ar, a mesma coisa. Não basta ter um equipamento eficiente, né, que gaste menos energia, perfeito. Tá, mas qual a qualidade do ar que de qualquer forma está circulando ali? Né, em termos de alergênicos, de contaminantes, de tóxicos, né, toxinas, organismo, né? Então, é algo que a gente se entendia, não media, e aí a gente está fazendo de métrica. Agora dá para ter... A grande sacada é você poder medir o bem-estar, a saúde e o bem-estar que você oferece no seu projeto. Perfeito. Essa é o ponto de virada. Agora eu posso medir, porque até então tudo que a gente estudou, e quando eu falo lá do Green Guide for Healthcare, é estudo baseado em evidências. Ótimo, mas você não tira dali números. Agora você tem condição de medir. Então a proposta dessa certificação, ela é medir, certificar e monitorar. Então, não é só certificar, não é lá receber o selo, que bonitinho, coloca na parede. Não, você tem que demonstrar continuamente envio de dados, inclusive para o IWBI, que é o International Well Institute, que você está coletando dados e que os dados se mantêm atendendo aos critérios que foram estabelecidos de performance, de qualidade do ar, da água, do som, né? E é muito bacana. Então, é uma outra virada em termos de qualidade de construção, de ambiente construído, né? Como a gente fala. Eu acho que isso me chama atenção com algo que a gente nunca viveu. Né? E, então, através do quê? De um bom projeto, que é o design, você consegue mudar o comportamento das pessoas, né? Por isso que a gente está falando de hábitos, bons hábitos, que é tudo através de um bom espaço, de um espaço projetado para aquilo, e da operação. Então, eu precisava trazer isso para fechar o conceito, e aí eu vou falar sobre aonde que se encaixa a biofilia dentro desses conceitos. Né? Então, assim, e é legal até, para quem ainda tem dúvida, né, o que é essa tal dessa biofilia? Então, o que é esse conceito que vem muito forte na arquitetura, que está se discutindo desde cidades biofílicas, design biofílico, arquitetura biofílica. Então, o que é isso? Né? E ele vai muito além. Algumas vezes a gente associa, vou colocar uma planta dentro da minha edificação, sim, e aí eu transformei a minha edificação numa edificação biofílica, né? E é muito mais complexo o conceito do que isso, né? Então, esse design baseado na natureza. Então, eu vou lá olhar na natureza como as coisas são feitas, como ela se organiza, e aí eu vou trazer isso para pensar essas cidades. E aí a gente fala de corredores verdes, corredores azuis, a incorporação desses elementos nesse cenário, seja ele da cidade, e aí a gente está falando de uma macro escala, e é bom a gente falar da cidade, porque quando a gente pensa em biofilia, a gente quer chegar a isso em todos os pontos, né?
E aí a gente está falando da edificação e a incorporação de infraestrutura verde em todas as esferas, mas basicamente, gente, a biofilia tem uma conceituação muito simples, que é o design baseado na natureza. É você pegar da natureza as referências e elementos que são da natureza e trazer para dentro da edificação como uma forma de garantir uma melhora da saúde e bem-estar desses ocupantes, também uma redução de impacto dessa edificação. Então, por isso que ela vai equilibrar um pouco do quando a gente fala de arquitetura saudável e arquitetura sustentável. E até eu queria falar para vocês, se vocês têm dúvidas sobre esse tema, se vocês têm dúvidas sobre as certificações, querem fazer uma pergunta para mim, para a Sandra, por favor, usem o nosso chat. Podem perguntar, podem tirar as dúvidas, a ideia é a gente fazer uma troca mesmo. Isso. Não é nada formal. A ideia é bem fluida mesmo. A ideia é a gente tentar trocar para vocês aqui, trazer como essas certificações também estão tendo esse olhar super contemporâneo. E aí, Sandra, se você quiser compartilhar com a gente, então, como que você enxerga, assim, nesses tópicos, né, nesses pontos da certificação, como que entra esse conceito da biofilia? Então, vamos lá. A avaliação do conceito de WELL, saúde e bem-estar, ele possui 10 categorias de análise do ambiente construído. Então, a água, nutrição, luz, movimento, o conforto térmico, como eu já falei, o som, materiais, porque eles podem ser tóxicos e causar mal à saúde, e a mente e a comunidade. E isso é muito legal também, que é uma introdução de um outro tema, que é você cuidar das pessoas à volta também, né? Não só de dentro, olhar para fora. Isso que a gente também está mais precisando hoje, mas enfim, voltando para a gente não se perder. Desses 10 temas, tem muita coisa para falar, é muito legal. Muita, nossa! Desses 10 temas, a biofilia comparece em pelo menos 4, colaborando para atingimento daquele objetivo, né? Então, vamos lá. O primeiro, óbvio, então assim, em termos gerais, a questão da ambientação, da inteligência, da inteligibilidade de percursos, escadas, circulações, você preencher com a natureza esses espaços, e já vou explicar por quê, áreas internas, o trabalho e permanência, então não só os ambientes de circulação, mas também aqueles que você fica mais tempo, vistas externas, né? Então você poder olhar para fora e ver o verde, e espaços restauradores. O que seriam esses espaços? Aquela sala de descanso de antigamente, ou a sala dos funcionários, enfim. Você trazer esses espaços restauradores, ou um jardim interno, ou ambientes externos, onde você possa, eu vou tirar 5 minutos ali porque eu estou muito estressado, né? Então, onde esses ambientes contribuem e eles colocam que faz parte do processo você trazer a biofilia como elemento de melhora da ambientação. O que tem entrando um pouco mais em detalhe, em mind, né, em mente, eles dizem que você pode usar tanto as vistas externas quanto trazer plantas para dentro do ambiente, plantas mesmo, mas não só plantas, né? A gente tem que lembrar que natureza, água, luz natural, até animais. Né? E aí você lembra com essa história de você poder trazer o cachorrinho, né, na Google e tal. Ela também faz parte desse processo, né? Ela é natureza, o cachorrinho é natureza e tal. E você também pode usar padrões da natureza. Então, você tem uma imagem, né, de um parque, você tem uma imagem verde, imagem do mar. Isso engana o teu cérebro, né? Tem pesquisas relatando essas experiências. Você engana teu cérebro, né? Então, isso colabora para essa calma. A luz natural é importantíssimo, né? E aí, então, a gente tem a incorporação da natureza, ou você tem a imitação de padrões da natureza, ou você tem um layout orgânico. Quando você trabalha o layout de forma que você siga uma morfologia, vamos dizer assim, na natureza, você cria espaços de refúgio, como uma gruta, porque não, né, exagerando um pouco, né, claro, mas perceber que a forma como você caminha, não de uma maneira reticulada, pode mudar um pouco o teu bem-estar,
né? Então, são esses as três principais abordagens de introduzir biofilia, tá? Aí eles falam o seguinte, olha, pelo menos... E aí o que tem? Tem métrica, né? Então, voltando a falar de métrica. Puxa, mas é só colocar um vaso? Ah, não muito, né? Porque aí você resolve o teu problema colocando um vaso no canto. Não, e é muito difícil isso. Aí tem pessoas que vão dizer, ah, mas isso é ridículo. Né? Eu mesmo, como arquiteta, sendo sincera, tudo parecia meio... Ai, tá. Então, uma das medidas é assim, 75% das tuas mesas tem que possuir vista externa. Você tem que, dessas 75% das mesas de um escritório, você tem que poder olhar para fora, né? E de preferência ver verde. Quando vistas externas é vegetadas. Aí alguém vai dizer, puxa, mas e se eu chegar só a 70, 74, quer dizer que que meu projeto não é bom? Mas, gente, se a gente não sai de nenhuma métrica, não se faz nada, né? Então, sabe, a certificação ela pode parecer intransigente, muitas vezes ela pode parecer engessada, e algumas coisas nos pré-requisitos são, então daí a gente tem que entender que ela tem pré-requisitos, né? Ou no caso, e tem uma pontuação que você agrega valor, né? Então, se tem um mínimo, ela estabelece um mínimo de qualidade. Acima disso, ok, divirta-se, né? Essa questão dos 75% não é pré-requisito. Né? Ela não vai deixar de certificar alguém por conta de que tem 74% das mesas com vista externa. Né? Mas, de qualquer forma, você ter, sim, elementos dentro do seu ambiente, nas circulações, é pré-requisito. Né? Então, tem aí uma correlação aí entre o que você tem que fazer o mínimo e o que você pode, e o que você deveria pensar em alcançar como projetista. Né? Como ideal, né? Como ideal. Né? Então, daí nas áreas externas, por exemplo, como é que você quantifica? Né? Aí eles dizem que 5% da tua área interna, então lá teu edifício tem 100 metros quadrados, 5 metros quadrados você tem que ter de área externa vegetada. E desses 5 metros quadrados, 75% dele tem que ter árvore, tem que ter planta, quer dizer, não vale só grama, porque senão, né, todo mundo só ia colocar grama, ia ficar por isso mesmo. Né? E aí eles dizem, olha, já que tem isso, põe um banquinho, põe algo para você poder beber uma água, né? Faz uma estrutura, e aí o designer entra de fato, faz algo que a pessoa, puxa, vou sentar ali para ler um livro na hora do almoço. Sim. Né? Vou sentar ali para comer experiências, o meu almoço, né? Então é quando a gente fala que o ambiente, sim, induza boas práticas. Né? E aí, isso, então, de Mind tem a ver com os espaços restauradores e você trabalhar no ambiente que você veja verde. Né? Em termos de padrão, esses quadrinhos que estão aqui à minha esquerda, era do meu outro apartamento, que a sala de jantar era aquelas salas recuadinhas, que não recebia quase luz natural. Falei, não, e não tinha nem lugar para pôr vaso. Falei, não, pelo amor de Deus, tá aqueles quadrinhos de verde para me alegrar um momento de refeição. E é uma das medidas que eles falam em nutrição. Então, onde que a biofilia entra no tema nutrição? Cria ambientes saudáveis para estimular você comer direito, você comer com calma. Então, tem que ter tempo, tem que ter local, e tem que ter local específico, né? E tem que ter condições de luz, de vegetação, né? De aeração. Parece básico, né? Mas tem muita empresa que vamos combinar, né? Que o funcionário almoça no ambiente que tem uma nesga de janela lá no alto, escuro. E olha lá, se tiver, tá ótimo. Não é? Quase isso. Não é? Então, nutrição é essa questão. Em termos de movimento, eles dizem o seguinte, olha, se você propor uma escada, de novo, né, projetistas, arquitetos e designers, se você projeta uma escada, e aí eu estou falando para lideranças também, né? Se você tem uma escada que seja agradável, que você coloque janela, porque o corpo de bombeiro prevê que você pode colocar até 1 metro quadrado, 90, nem lembro mais. Ponha,
põe aquela luz natural, vai fazer sentido. Né? Tem gente que não usa a escada porque é escura e não tem aquela coisa de ficar ligando luz cada vez que você anda, não é seguro. Então, ponha, né? Então eles falam de iluminação adequada, eles falam de você colocar também uma ambientação, por que não? Por que você não decora, né? Vamos dizer, a escada? Né? Torna ela mais agradável. Você está estimulando o movimento das pessoas. Né? Aí que mais? Calçadas. Se as calçadas são sombreadas, você se estimula a caminhar, você estimula a ir rápido para o mercado, para a farmácia, porque está ali, tem sombra, você vai indo no calor. E, ao mesmo tempo, interfere no conforto térmico, olha como elas têm sinergia, né? Então, quando você está falando de conforto térmico, que é um dos temas abordados, a gente está falando de conforto térmico externo, né? A vegetação, a copa das árvores tem um fator importantíssimo disso. E até a questão de ilha de calor também, né? Então, telhado verde, você diminui em 1 grau a temperatura ambiente de uma edificação, ambiente próximo, por causa da vegetação. Então, olha só como que a biofilia entra dessa forma. E tem mais uma na área externa também, que se refere às fachadas. Então, como é que você estimula também o caminhar? Não é só o sombreamento, mas você andar por espaços que sejam diversos. Então, imagine que você está andando numa rua que é um muro único, que é um empreendimento que ele é muro, 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 até a quadra inteira é muro. Nossa, você se sente insegura? Sim. Não é? Por mais que tenha grade que esteja fechado, você não se sente tão insegura quando se tem um muro fechado, não é? Então tem a questão de segurança, tem a questão realmente de você se sentir ser mais agradável de caminhar quando você vê outros elementos na fachada. É o que eles chamam de fachada ativa. Então você vegeta, você dá transparência, então vidro, né? Ou você coloca arte nos muros, é muito legal isso, né? Sim. Então são esses conceitos aí que tem a ver com o movimento, né? Então, assim, essa é uma abordagem da biofilia e a importância dela nesses conceitos todos. E é o estímulo a boas práticas de caminhar, de ter uma redução de estresse ali no trabalho, vamos dizer assim, né? E em casa, aí, entrando em home office, aí também é o mesmo conceito. Você tem que ter uma boa luz, você tem que ter vista. Eu estou na minha sala de jantar, obviamente, só que eu estava de costas para a janela, né? Sei lá por quê. E aí, assim, eu comecei a reparar que não estava legal. E não estava legal, e não estava legal. E eu falei, não, peraí, eu quero olhar para fora, tem umas árvorezinhas poucas ali, mas meu olhar vai ao longe. Então, é você reconhecer no teu ambiente de casa. Se não tiver condição de pôr planta, põe um vasinho na mesa. Aí vale o vasinho, viu? E não estou desprezando o vasinho. Mas você tem uma planta ali, você tem uma florzinha, né? É impressionante como dá resultado, né? Então, esse é o conceito que é aplicado. E você traz materiais naturais, traz elementos naturais, né? Então, assim, eu coloco uma fonte de água dentro do meu espaço, isso vai gerar um som que é um som da natureza, isso faz uma conexão, e daí eu tenho uma planta, eu também estou numa situação aqui que eu tenho uma vista ótima para fora, é muito mais prazeroso, você descansa a vista daquele computador, ou daquela atividade que você está fazendo, e as coisas vão ficando mais leves, e isso não é um achismo, isso não é assim, eu acho que fica melhor para algumas pessoas. Isso é estudo científico. Então, o estudo científico demonstra que o contato com a natureza reduz estresse, reduz depressão, reduz problemas cardíacos, né? Porque tudo isso mexe com a nossa frequência, vai mexer na nossa relação com o meio, né? E a gente precisa dessas válvulas de escapes no nosso dia todo, porque a gente vai estar envolvido com atividades que são estressantes, que são desgastantes, que são ativas. E aí, que momento que eu tenho essa minha descompressão? Como que eu faço essa minha descompressão, né? E aí
É nesses momentos, é nesses lugares, é eu estar trabalhando e poder olhar para fora, e aí a gente está falando por isso de 75%, e aí a gente está atingindo a grande quantidade de funcionários, né, desse espaço, para buscarem essa qualidade, para buscarem esse espaço, né? E apesar da certificação ser algo novo, gente, isso não é novo, isso não surgiu agora, esses conceitos são muito antigos e, muito pelo contrário, a gente se desconectou desses conceitos na arquitetura. Exatamente. E agora a gente só está reconectando, a gente só está se reencontrando, né, Sandra? Sim, sim. Tem essa questão da biofilia e tem a questão da arquitetura passiva também, que a gente esqueceu totalmente, né? Então, a gente aprende de Vitrúvios na faculdade e a gente engaveta. Porque a gente acha que a arquitetura passiva é você fechar a edificação, colocar aquelas janelinhas e colocar taipa, né? De taipa e, enfim, é algo vernacular. Não sempre. Você tem tecnologias que podem fazer arquitetura passiva moderna, aberta, transparente. Então, soltar esses conceitos um do outro, porque é importante. E você usar das ferramentas, vamos dizer assim, para analisar essa arquitetura, né? Essa arquitetura que deveria voltar, né? Não sei se é voltar, porque eu acho que a gente nunca fez. A sensação que eu tenho é que a gente não chegou lá ainda, né? E o que eu sei é que os melhores projetos, então aqueles profissionais que já têm esses conceitos embutidos e que sim aplicam, você tem uma condição de pontuação enorme, de chegar aos maiores níveis de certificação, porque ele internalizou os conceitos, né? Ele se preocupou com a luz. Se preocupou com... Olha só, onde que eu estava ouvindo? Sim, essas certificações estão se adaptando para o novo momento, né? Então, pós-pandemia. E eu estava relendo isso, porque dia a dia eles estão trazendo mais coisas. Tem agora novidade, né? Tá uma situação que a gente está lendo direto. Eles lançaram um referencial para quem vai abrir o evento, por exemplo, Casa Cor, a gente está dando consultoria para que isso aconteça, mas você tem que estar lendo direto. E aí eles falaram, aí eu li essa questão das janelas, que tinha que ter uma janela operável por ambiente, né? Óbvio. Tipo, nossa, super novidade. Eles estão correndo atrás, ao contrário, é por isso que me veio o raciocínio, né? O que não estavam mais fazendo e que era óbvio, está se voltando atrás, né? Está tentando se corrigir. Tem arquiteta conhecida minha, que ela contou que já tem 2 ou 3 empreendimentos antigos aqui da cidade e que eles estão buscando revitalizar a fachada, fazer um retrofit para tornar as janelas operáveis. Olha que absurdo, né? Então, saindo um pouquinho do tema, mas essa questão, a biofilia, como você falou, sempre existiu, né? Não é algo que é moderno, deixa eu ver o que é isso, né? Você não entendeu até então o quanto ela era importante, né? Você, projetista, arquiteto, enfim. E em termos de liderança, falando agora para as questões de liderança empresarial, que isso é bem importante, eles entenderem que isso tem valor. E que quando o colaborador, através de pesquisas, diz, olha, eu não estou me sentindo bem. O que você acha? As pesquisas são uma fonte de dados, tá? Relativas à ambientação. Então, eles perguntam como é que tá. Olha, pode vir encrenca, né? Imagine numa empresa grande. Você pergunta para o colaborador, você está se sentindo confortável com a temperatura? Você está se sentindo confortável com a ergonomia, com o teu material de trabalho, com a tua mesa, com a tua cadeira? Bom, deve vir reclamação aos montes, isso deve virar uma confusão. Mas é o momento de passar o olhar, ok? E eu li hoje também, um dos temas que eu li também, é que eles estão dizendo para a liderança, olha, você tem que permitir você tem que disponibilizar ao seu colaborador cadeiras ergonômicas. O que está faltando para ele na casa dele, você tem que ou subsidiar, garantir, ou você comprar, né? Ou você pagar em prestações, assim, você tem que dar um jeito, ele tem que trabalhar nas condições que ele trabalharia no escritório,
né? Então, é uma metamorfose mesmo, assim, nas relações trabalhistas, né? Quando se para e se pensa, e aí voltando a falar da biofilia, onde que ela interfere mais, você tem, dentro dos conceitos de mente, você tem que reparar se o seu colaborador está ficando estressado, se ele está ficando deprimido, se ele está consumindo álcool, se ele está consumindo drogas, né? Opioides, sim, esses 5 elementos. O gerente tem um treinamento para o gerente, olha que evolução, eu achei fantástico. O gerente tem que aprender a entender na equipe se tem alguém que está fora do seu eixo, né? Então, quanto que é importante, de novo, a biofilia, você tem uma orientação para que ele não saia do eixo, né? E se ele sair, o que você vai fazer com isso? Como que você vai dar suporte, apoio, né, através de treinamento, educação, fala-se muito, essa certificação fala muito sobre educação. Tudo você tem que educar, o colaborador tem que aprender que a posição que ele ficar na cadeira, ele está prejudicando as costas dele, né? Tem que fazer alguma visita de um fisioterapeuta para dizer, olha, você vai se ferrar. Se continuar sentado, dividir as responsabilidades, né, Sandra? Todo mundo entender o seu processo de responsabilidade ali dentro, né? Sim, o Ormi até fez uma pesquisa, eu acho que foi em 2012, sobre a aplicação de geobiologia e que vai trazer vários conceitos, e como a gente fala, nada é novo, esses conceitos vão se conectando. Mas a aplicação de geobiologia em ambientes de trabalho, e aí ele aplicou uma pesquisa para entender qual foi a percepção de todos os setores. E aí ele falou com o RH para entender como que, se havia tido redução, por exemplo, de afastamentos, se havia tido, aí conversando com a diretoria, aumento de faturamento, aumento de produtividade, falando com os funcionários se eles se sentiam melhores trabalhando, se eles se sentiam mais confortáveis, se eles se sentiam mais valorizados. E aí, é claro que quando você faz uma mudança dessa numa empresa, uma mudança de fato, onde envolve as pessoas, a gente não está falando só de arquitetura, aí a gente está falando uma mudança organizacional. Exato. Gente, o reflexo, o resultado que ele conseguiu obter dessas entrevistas é incrível. Sim. O ganho que as empresas tiveram é altíssimo em função disso, né? Por quê? Porque teve um olhar mais detalhado para esse funcionário, entendendo necessidades que são muito básicas. Pode doer no início para as lideranças, por isso que eu falei liderança, justamente essa questão organizacional. Pode doer no começo, mas isso vai trazer resultado. Eu vou pedir para você ler essa pergunta ou esse comentário. Vou ler aqui, ó. A Carla, então, que trouxe esse comentário, e ela fala assim, que ela esteve no Canadá em um apartamento, e ela teve a sensação de sufocamento nesse apartamento. Pois apesar de terem grandes janelas, muita luz, elas abriam mais ou menos um palmo. Eu imagino que sejam as maximoar no movimento pivotante. E ela sentiu um ar super viciado e nada confortável. Então, principalmente nesses países de temperaturas muito mais baixas, né? Isso se torna... Eu acho que são 2 motivos. Eu já ouvi falar em hotelaria, questão de segurança também. Eles adotam essas poucas aberturas para ninguém se jogar, porque deve ter tido uma época que o índice de suicídios, olha só que absurdo, mas era um cuidado quanto a isso. Mas eu acho que tem a ver também, sim, com a questão aí, como é que você condiciona, enfim, com as janelas totalmente abertas, né? E tem gente maluca que abre tudo e ainda liga o ar, né? Então, infelizmente, sim, eu acho que é isso. Eu acho que isso funciona desse jeito nos países de temperatura muito extrema. Sim. Né? Porque daí não tem muito jeito. Existem alguns lugares que, assim, se você faz o aluguel, por exemplo, de um apartamento, você assina um termo que não vai ter abertura, justamente para você conseguir ter esse controle de temperatura. E aí, a qual custo, né? E aí a gente está falando realmente da síndrome dos edifícios doentes, que é o que nos leva a discutir tanto esses pontos hoje, né? É o que a gente foi fazendo com as nossas edificações, nessa busca da eficiência energética, por um caminho que se percebeu que não era o caminho que a gente deveria encontrar a eficiência energética. Não era através da boa arquitetura, de um bom projeto, e sim através do selamento e controle completo dessa temperatura. E aí, o custo para a saúde disso é altíssimo. Claro.
seja a saúde, daí a gente está falando aí de problemas respiratórios, problemas pelos riscos químicos, biológicos presentes nesse espaço, seja por uma situação de estresse, de ansiedade que gera você estar num espaço que não abre, que você se percebe encapsulado nesse espaço, né? Então todas essas sensações vão influenciando essa percepção espacial que a gente tem. E aí a gente vem discutindo tudo isso, né, Sandra? E entra no meio de uma pandemia e que a discussão do ar-condicionado vem à tona novamente, né? Esse selamento dessas edificações, e aí tem um monte de estudo mostrando plantas, andares onde muitas pessoas foram contaminadas, mesmo trabalhando distantes, né? Em função desse ar viciado. Claro. E aí a gente começa a pensar que cenário é esse que a gente espera no pós-pandemia, o que as empresas vão esperar, as pessoas vão buscar, o que essas edificações que foram pensadas seladas vão fazer daqui para frente para conseguir atender níveis de segurança. E aí a gente está falando de segurança, de qualidade por um vírus que está aí presente e que pegou a gente de surpresa e a gente vai ter que aprender a lidar. E eu acho que isso muda a forma de pensar arquitetura, né? Transforma essa forma de pensar arquitetura. Na verdade, volta sobre o que a gente já falou, porque antes a gente falava em arquitetura passiva e ela volta a ser importante. Quando você fala de utilizar só sistemas mecânicos, que era o norte-americano fazia, está falando de não ter janela e muito menos ventilação cruzada. Opa! Cadê? Então, o que você lê e eu venho acompanhando isso, né, em termos de arquitetura, eles recomendam ventilação cruzada, recomendam janelas operáveis. Nossa, né? De novo, uau! Que super novidade, né? Que surpresa, né? Eu, graças a Deus, eu tenho janela aqui e tenho janela na outra face. Nossa, bacana, né? Esses dias de calor insuportável, eu abria tudo, olha, ventava aqui dentro praticamente. Isso é importante, não dá para fazer mais e aí vai para a planta, né, do tipo dos apartamentos, como que você faz só de um lado ventilação, né? Aqueles que você tem duplicado, assim, sim, né? sim. Com planta longilínea, né? Acho que não dá mais. Eu acho que você tem que fazer em H, pelo menos, para você poder cruzar de cada apartamento, entrar por um lado e sair pelo outro. Isso vai ajudar tanto a diminuição da contaminação, né? E aí sim, tem outras lives que a gente fala sobre espaços para descontaminação, tem uma série de outros itens, mas focados nessa questão que entra aí também bem-estar, vamos dizer assim, a questão de você ter um arejamento, né? O vento é saudável, né? Foi que nem a Carla, né? Citou, me senti mal, por quê? Porque não circulava o ar, né? Eu também, quando vou para hotel, eu fico super na dúvida, porque eu ligo o ar, eu já me preocupo, né? Porque já era sintonizada nisso, de qualidade de ventilação. Aí você, meu Deus, quero ver a última vez que fizeram manutenção. Nossa! E aí eu ficava, ou eu passo calor, né? E fico sem ar durante a noite. Como que eu durmo aqui, né? É meio complicado, né? E agora mais ainda. Então, as primeiras coisas aí entrando em outro detalhe aí, que já vamos dar notícia, que a gente soube, que eu te falei hoje. Vamos, super! É que, na primeira coisa, que acho que foi o presidente da Gol, ele foi para mim e disse assim, olha, os nossos equipamentos de condicionamento de ar têm uma renovação de ar melhor do que... Ele quis dizer, tá melhor que o ar natural, né? Não falou, exagerou. Mas assim, ele quis dizer que a quantidade de renovação natural renovação do ar era enorme. Vai o presidente, veja como é importante isso. Foi o presidente da Gol dizer, olha, a gente está cuidando disso, a gente está cuidando de segurança. Né? E aí todas as instituições vão ter que fazer isso, vão ter que comprovar para os funcionários que estão se preocupando com isso, né? Como que vai trabalhar assim, né? E aí, junto com isso, a questão
da biofilia entra assim como uma preocupação deles, também por conta dessa, né? Você vai trabalhar só meio-dia, um dia trabalha, outro dia aquele companheiro seu de trabalho não está mais ali. Gente, é uma fase complicada em termos de estabilidade emocional. Vamos colocar Sim, mais essa variável, né? Como que as empresas fazem? Ah, porque fulano da equipe pegou Covid e morreu. Como é que se lida com o resto você lida com isso. não é? Então, veja o quanto de estresse que está embutido, né, nesse novo retorno aí que vai ter que haver uma hora ou Vai, outra, e sim. que a biofilia sim pode ajudar, né? Porque ela é aquela coisa de estender o olhar para algo que te remete, né? Para um ambiente mais calmo, para a natureza, enfim, né? Então, quanto isso que é importante também nesse contexto de emocional mesmo das pessoas, né? É porque a gente imagina as pessoas trabalhando inseguras, sem saber se estão sendo contaminadas ali, preocupadas, como que está esse meu entorno, o que a gente gera isso, né? Que tipo Uhum, de sensação é essa, né? Então, putz, uhum, eu vou voltar a trabalhar, mas eu não sei, a minha mesa é muito grudada com o outro, não tem ventilação, não tem nada, não troca o ar, como é que a gente faz? Trabalha o tempo inteiro só de máscara, vai colocar vidro na frente de todo mundo, porque tem... mas eu coloco, mas daí o ar é ar-condicionado, e aí, né? Adiantou colocar o vidro para eu não estar direto com o colega da frente e aquele ar recirculando, sabe lá Deus quando foi feita manutenção de ar-condicionado, como é que estão as qualidades de filtro e tudo mais. uhum, é. Então, aí voltando à questão de qualidade do ar e de certificação, as certificações sempre exigiram uma melhor ventilação. Sempre exigiram, já partia do princípio, olha, não tenta usar Sprit que você não certifica, ponto. Então, Uhum. todos os empreendimentos que foram certificados, e agora dando a notícia, né, que você, como pertencente à a FAI recebeu, a FAI Lab, né, o edifício Lab, Do recebeu a Farlab, uhum. certificação LEED Platinum. Né? Então, a gente vai comunicar isso de outras formas, mas fica aqui você como professora e como coordenadora, né? É, e aí já dá Já uma fica tranquilidade sabendo. pra gente, né? Sim, sim. Quando você me falou, né, e a gente conhece a qualidade do edifício e tal, mas você fala assim, putz, a gente, mais tempo ou menos tempo, as atividades vão ter que voltar, né? E aí, Sim. claro, a gente tem todo um protocolo de como isso vai acontecer, mas, putz, você já está numa edificação que foi pensada, né, ainda que não projetada no meio a isso tudo que a gente está vivendo, ela foi Uhum. pensada e aí garante até para quem vai mais seguro para esse Claro, espaço, lógico, né? sim, com certeza, com certeza. A ventilação, para você ter uma ideia, ela é 30% maior, atende os limites acima em 30% do que já é a norma de qualidade internacional da ASHRAE. É bastante coisa. 30% a mais de um nível que já é de qualidade é muito legal, né? Excelente. E também pela Sandra, questão de filtragem. eu vou pedir para você, a gente tem 3, 4 minutinhos só da nossa conversa. Então eu vou pedir para você já finalizar essa tua fala do que você está trazendo para a gente e aí já encerrar também a tua fala, Tá. porque senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui na nossa Sim, conversa. sim. Eu quero agradecer, né, primeiro a você pela oportunidade e dar parabéns para você por estar, né, ir trabalhar no edifício certificado de Ah, platino e também para a galera, né, tanto para os projetistas quanto para arquitetos, para designers, para as lideranças empresariais, para ser divulgado pela arquitetura. Isso você leva para o teu cliente essa importância. Então, quem está ouvindo, quem vai ouvir, é que comunique isso. Essas coisas acontecem, são reais, baseadas em estudos, como nós dissemos aqui. Então, nós somos protagonistas na questão de levar adiante o movimento de melhora da qualidade de vida nos espaços, no ambiente construído. Então, é um recado para os profissionais, é um recado para as lideranças que possam vir ouvir, para que elas cuidem da saúde dos seus colaboradores, dos seus times, né? Para que eles consigam produzir numa situação melhor de
no ambiente tranquilo, no ambiente calmo, no ambiente que remeta coisas boas para ele poder produzir melhor. O benefício é para todos. Então, por isso que isso com certeza vai aumentar cada vez mais e essas certificações trazem uma validação internacional, isso é muito bacana também. E aí você tem aspecto com empresa ligada a ODS, que eu não falei aqui, mas tem tudo a ver também. Sim, mas sim. fica para uma outra live. Eu te agradeço, Adriane. Obrigada e me despeço aqui. Nossa, eu que agradeço em nome da Telos, assim, a tua disponibilidade, esse bate-papo super legal, assim, a gente já tem uma sinergia super forte, né? A gente já várias vezes troca esse olhar sempre muito parecido, e aí poder vir aqui e trazer isso para vocês, para mim foi incrível, esse bate-papo com essa notícia maravilhosa que chegou hoje ainda. E a gente fica bem, bem feliz de saber mais isso, e agradeço por você compartilhar tão abertamente, assim, todo esse teu conhecimento, todo esse teu estudo. E espero que a gente possa, então, fazer mais conversas assim, porque eu acho que a gente tem vários outros temas que a gente pode abordar e que eu acho que vai ser super interessante para todo mundo. A Aline está falando aqui que é uma pena, que estava muito boa a conversa, que é uma pena que o Instagram vai derrubar a gente em 2 minutinhos. Então, 5, 4, 3, 2. Sandra, obrigada, bacana. Fique bem, que passe também. muito bem por esse momento e gratidão pela tua disponibilidade hoje. Imagine, e aproveite que no teu trabalho também você pode levar esse tema com essa abordagem de certificação que é super bacana também, e você tá num field que é super legal também, que traz isso para as pessoas, né? Eu acho que trabalhar com aquilo que traz bem-estar é muito legal também, né? Então, é muito bacana o trabalho de vocês e Dormir, que foi meu aluno. Então, eu acho muito legal o que vocês trazem no mercado aí. Está totalmente atrelado a tudo que a gente conversou, né? Então é muito bacana estar aqui. Eu agradeço de novo, tá bom? Ai, que bom. Obrigada, Sandra. De nada, beijo. querida. Obrigada, tchau. Pessoal, pela participação de todos vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.